Meu prazer, meu nome é Gabriel do site Pentagon Chain, bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar com vocês por que você pode não estar ficando maior e mais forte. E eu também vou tirar o fone de ouvido que eu acabei de perceber que eu tava. Hoje eu vou falar com você sobre por que você pode não estar ficando maior e mais forte, tá? E uma resposta que é relativamente simples, é fácil de entender, mas um pouco difícil de aplicar, que é rever o seu volume. Pode ser que o seu volume não esteja aumentando conforme deveria com o passar do tempo. Mas antes de eu explicar mais sobre isso, eu tenho que falar o seguinte: se você gosta de vídeos sobre treinamento de força, conteúdo que é exclusivo no Brasil, muitas vezes no mundo, não deixe de dar uma olhada aqui no canal e, se você gostar, apoiá-lo. Você pode fazer isso de maneira direta, como por exemplo, mandando um Pix, agradecimento lá ao meu parceiro Rodolfo, no gabrielmartinsfitness@gmail.com, ou você pode deixar aquele joinha, se inscrever no canal e aquele comentário de 3 a 5 palavras que ajuda muito o crescimento e o maior alcance do canal. Vamos lá direto pro assunto. Galera, o papo aqui é reto e quando é fácil de explicar eu falo, mas quando é difícil também, tá? Então eu já falar de volume. Volume nada mais é do que a quantidade de peso que você move no seu treino inteiro, tá? Numa sessão. Então, por exemplo, se você faz 3 séries de 10 com 10 quilos, 3 vezes 10 vezes 10, você chega no seu volume total. Então, quando eu tô falando de volume total, é interessante que com o passar do tempo ele sempre aumente, tá? Isso é um conceito simples de entender. Ele implica no quê? Toda vez que você for na academia, você vai fazer mais séries, mais repetições ou mais peso. E assim você aumenta qualquer uma daquelas multiplicações, né? Com o passar do tempo. Entretanto, é difícil de monitorar. Por quê? Óbvio, você muda o exercício, tá? 3 séries de 10 com 10 quilos em um exercício é muito diferente de 3 séries de 10 em outro exercício. No supino versus desenvolvimento. O supino é 20 mil vezes mais fácil do que no desenvolvimento para a maior parte da população. Então isso é difícil de monitorar, tá? Entretanto, eu acho que existem alguns marcadores que é legal a gente utilizar. Eu já expliquei isso em outros vídeos de maneira bem explicadinha, né? Vamos dizer assim, comparando você tem que fazer mais costas do que peito. Beleza, isso aí a gente já sabe, a gente já viu lá no outro vídeo, o link vai estar aqui na descrição. Agora, você está modificando isso com o passar do tempo? O seu volume está sempre aumentando? Uma maneira muito simples da gente pensar é às vezes no volume da barra, tá? A barra não está aqui hoje, mas às vezes o volume da barra a gente consegue monitorar, beleza. Porque se eu faço esforço dinâmico, eu for fazer 9 séries de 3 repetições no supino com 20 quilos. Daqui a um ano, eu tenho que estar com um peso muito maior do que esse. Eu vou fazer 9 séries de 3 com 40 quilos, por exemplo. Então você consegue monitorar só o volume da barra. Isso é muito legal. E, inclusive, é justamente isso que a maior parte das pessoas faz. Entretanto, os seus exercícios acessórios e isolamentos precisam estar aumentando também, tá? É muito difícil você comparar uma extensão de tríceps sobre a cabeça em pé com um skull crusher deitado. É muito difícil, tá? Mas faz o seguinte: considera a última vez que você fez o exercício ou as últimas vezes e tenta fazer mais volume do que naquela sessão. Tenta fazer mais série, tenta fazer repetição, tenta fazer mais peso e sempre caminhe para frente, tá? Quem anda pro lado é geralmente frutos do mar, tá? A gente tem que caminhar para frente, a gente tem que tentar aumentar. É impossível você ir na academia todo dia, principalmente se você for intermediário. O iniciante consegue, tá? Consegue, é bom que você faça isso enquanto ainda dá certo. Mas se você é intermediário para frente, para avançado, vai ser impossível você ir na academia todo dia e aumentar a carga, tá? Então você vai ter que mudar o exercício. Mas tenha em mente o seguinte: sempre que eu mudar, eu vou fazer mais do que eu fiz da última vez. Pode ser há 2 meses atrás, pode ser há 1 ano atrás, tá? Sempre caminhando pra frente. Então monitore o volume do seu treinamento, essa é a mensagem geral do vídeo, e tente sempre aumentar. Agora, vamos falar mais de algumas minúcias. Volume total é algo extremamente importante quando você está pensando na sua recuperação, tá? E também no seu progresso. Mas eu acho que mais na recuperação. O meu argumento para isso é o seguinte: você planejar o seu progresso com volume total implica em fazer os mesmos exercícios. E como eu já falei aqui, é algo que dá para fazer, mas não é sustentável para sempre. É muito difícil, aumenta as suas chances de lesão, tá? E as suas chances de lesões por esforço repetitivo principalmente, tá? E também é algo que é muito cansativo mentalmente. É muito difícil você sempre ter que fazer alguma coisa e você saber que tem que fazer mais. Exemplo simples: às vezes você fez 3 séries de 10 com 80 no agachamento e foi muito difícil. Você sabe que treino que vem você tem que fazer 3 séries com 90 quilos. E muitas vezes a gente fica ansioso, de verdade, fica preocupado e fica pensando naquilo, e a gente entra num ciclo vicioso de ansiedade. Chega na academia, a gente pode até conseguir, mas foi tão estressante que a gente causou danos, assim. Vamos dizer que esse estresse foi aquele estresse negativo que eu falo e não aquele estresse construtivo, positivo que a gente vai conseguir aumentar. Porque imagina quando você tiver que fazer 3 séries com 100 quilos, você vai ficar ainda mais nervoso. Então isso é algo que eu vejo sinceramente como é muito pesado
na nossa cabeça. Então, olha isso, você tem 3 malefícios. Agora, trocando o exercício é aquele esquema que eu falei. Você vai ter que fazer mais, mas não vai conseguir comparar com o treinamento anterior. Logo, isso acaba sendo uma fraqueza, né, de você treinar marcando o volume total do seu treinamento. Se você tiver um aplicativo, uma tabela, alguma coisa, talvez você consiga observar o crescimento ao passar do ano, né? Porque vai ter pontos altos, pontos baixos, mas a média sempre vai estar o quê? Aumentando. Então é legal, faça isso, tá? Agora, eu acho mais legal, e essa seria a minha hipótese, você, como eu já apresentei um pouquinho anteriormente, que é você dividir os tipos de volume. Eu falei aqui recentemente num vídeo, falando que você tem que dividir o seu treinamento em sessões. Sessão principal, esforço máximo, volumes, exercícios suplementares, acessórios, isolamentos e prevenção, tá? Então, olha aí que simples. Pega esse conceito que eu falei, o link vai estar aqui na descrição caso você não tenha assistido, e aplica isso na questão do volume. Como que você vai pensar no volume do seu esforço máximo? Geralmente nem tem que preocupar, tá? Porque ele vai ser muito baixo. Assim, inclusive eu vou recomendar que você não preocupe com isso. Esforço máximo, eu quero que você preocupe em fazer o esforço máximo. Conseguir achar aquela carga que vai mover devagar e vai obrigar você a recrutar o máximo de time possível, e vai ser difícil e vai demorar, mas você vai conseguir, ou se não conseguir também tudo bem, tá? Isso preocupa com outra coisa. Agora, o volume dos seus exercícios suplementares e acessórios, legal, tá? Planeje isso, procure bem isso. Às vezes quando você vai trocar o exercício, você, ao invés de você sair de 3 séries de 5 num agachamento pesado, você analisa o volume, se vale mesmo a pena você ir de 3 séries de 5 para um exercício pesado, para 4 séries de 15 num agachamento frontal mais leve. Você pode até achar que vai valer a pena, porque é um exercício parecido e eu preciso de hipertrofia na perna, mas o volume vai ser tão diferente, tão mais baixo às vezes, né? Tem que fazer o cálculo, que não vai valer a pena. Então, o que seria legal? Põe esse exercício mais que você quer para hipertrofia para os acessórios, eu expliquei lá no outro vídeo, e mantenha o volume dos seus exercícios suplementares caminhando para frente, mas assim, sem esses saltos bruscos, sem subir e descer muito, com séries de repetições mais parecidas, tá? São várias variáveis que a gente tem que levar em consideração, é isso, treinamento é isso. Luiz Simmons já disse que treinamento é biomecânica, matemática e física, então você vai ter que levar isso em consideração na hora de pensar no seu treinamento, sim, tá? De maneira geral, pense, na hora que você estiver colocando aquilo no papel, pense em aumentar o volume, não fica neurado com isso, porque você tem que pensar a longo prazo, mas sempre que você for fazer um exercício, tenta fazer mais do que o anterior. Uma pequena dica que eu posso dar sobre isso também é que às vezes se você tem um medo de, faz um ano que eu não faço exercício, será que eu vou conseguir? Leve em consideração o seguinte, vamos fazer um pequeno ciclo de 4 semanas, no qual eu vou introduzir esse exercício, vou acostumar com ele e vou bater o meu recorde. É isso que eu estive aplicando recentemente no meu agachamento, na variação do agachamento pausado, que você já pode ter visto no meu Instagram, Gabriel Martins Fitness. O que eu fiz? Eu comecei mais leve do que eu achei que eu ia conseguir mesmo, e foi de fato leve. Entretanto, eu aprendi o exercício, nunca tinha feito, e acostumei, entendeu? E aí eu fui o quê? Caminhando pra frente a partir disso. Quando chegou num peso que eu acho que semana que vem eu não vou conseguir fazer as repetições, eu troco. Eu gosto sempre de trocar antes de falhar. Inclusive, é uma dica aí. Você pode experimentar, ver qual que é melhor para você, mas em geral a gente troca antes de falhar. Então, mas aí que eu fiz o compromisso comigo mesmo de que ia manter aquilo até conseguir mais do que eu consegui antes. É uma estratégia que vai fazer com que o seu progresso seja um pouquinho mais devagar, tá? Mas progresso devagar não é ruim. Ruim é não ter progresso. Progresso devagar significa que você está acostumando o seu músculo, o seu tendão e a sua cabeça a fazer aquele exercício, tá? E você vai mover menos carga a curto prazo? Vai. Mas a longo prazo, provavelmente você vai conseguir chegar mais longe, sem lesões, entendeu? E mais íntegro, né? Vamos dizer assim. Mas assim, a mensagem do vídeo mesmo, mais importante era monitore o seu volume e tente aumentar sempre que possível, sempre tentar fazer mais do que não a sessão anterior, mas a última vez que você fez aquele exercício ou tudo mais. E se você chegar a um ponto aí, para terminar falando normalmente do nome do vídeo e da thumbnail, se você chegar a um ponto em que você não está tendo ganhos de força e hipertrofia, vá no seu treinamento e observe se você está fazendo mais volume do que fazia antigamente. Pode ser um mês atrás, um ano atrás, principalmente um ano. Quando você olha a sessão de hoje com a de um ano atrás, ela tem que ser muito diferente, tá? Porque deu muito tempo aí de você aumentar bastante força e hipertrofia. Se tá igual, é porque durante esse período de várias sessões de treinamento, você não esteve
manteve lentamente aumentando. Então aí você começa agora, lentamente nesse processo, para que quando chegar no ano que vem, você esteja muito mais longe e volte a ter ganho de força e hipertrofia. Então um dos maiores culpados é justamente esse. A pessoa estagnar, fazer sempre a mesma coisa, não mudar o exercício, não mudar as séries de repetições, manter o volume ou até o volume cair, né, por desatenção. Beleza? Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje. Espero bastante que você tenha gostado e se esse for o caso, não deixe de considerar apoiar o canal. Não deixe de dar uma olhada aqui embaixo também nesse site, pentagonalstrength.com, bem como o Instagram, Gabriel Martins Fitness. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.